Então vamos aqui mais um dia, técnica de Feynman, respondendo o Anki. E a gente vai tentar fazer aqui o máximo de cartões. Foi que eu acabei de abrir, né? Passei 2 cartões ali na rápida. Então vamos lá. Vou tentar usar o controle, né? É bom usar o controle aqui. Importante causa de infecção nosocomial e também agente que causa colite pseudomembranosa é o após a antibiótico terapia, geralmente cursa com disenteria, tenesmo, dor vesical, dor abdominal, febre, desidratação, podendo evoluir para megacolon tóxico e óbito. Né? Então a gente já vê aí as duas complicações aí da colite pseudomembranosa causada pela clindamicina ou então das fluoroquinolonas, né, sobretudo ciprofloxacina, e a gente tem que fazer essa correlação aí de quem teve uma infecção de pele, cena simples, né? O agente etiológico é o Clostridioides difficile. Lembrar desse detalhe de que se modificou o nome. Como que é feito o diagnóstico? A gente vai fazer uma colonoscopia com biópsia, é claro, mas vai fazer avaliação de toxinas A e B, né, fecais, e vai fazer a DGH, também fecal, né, GDH, perdão, glutamato desidrogenase. A glutamato desidrogenase aqui tem mais sensibilidade, porém um pouco menos especificidade, né? Então a gente vai fazer as duas em conjunto e aí a avaliação de toxinas A e B fecais ali tem uma boa correlação entre toxicidade, entre sensibilidade e especificidade. Colite grave associada a placas mucosas exudativas chamada de colite pseudomembranosa, né? É ela mesma aí. Mecanismo da colite pseudomembranosa. Qual a principal droga envolvida? É a clindamicina a principal envolvida. Né? Então a gente tem antibióticos que alteram a flora colônica com aumento do Clostridioides difficile. Né? Caiu na aula da Grazi de hoje. Aí. Droga de escolha para profilaxia de cefaleia em salvas, profilaxia, né? Então a gente faz tratamento agudo com O2, faz profilaxia com bloqueador de canal de cálcio, verapamil ou então valproato de sódio. Lítio e ergot aqui sendo citados como possibilidades. Tratamento para colite pseudomembranosa recidivante, tem um tratamento interessante que caiu no Unifesp de 2020. Né? Esse é o tratamento lá, o transplante de fezes, né? Vamos trazer aqui, fazer o contrário. Mas daí tem que filmar lá, né? Mas vamos fazer isto. Então, modificar aqui, captura de tela, escolhe a outra tela, que é esta tela. E aí, deixa um aqui aberto. Aqui. Beleza. Deixar um pouco maior também. Né? Esse tratamento, aí ó, os botões como funciona. Flipcard no ar. Esse tratamento para colite pseudomembranosa é o transplante fecal, o transplante de matéria fecal, de microbiota fecal, transplante de fezes. Né? Probióticos não são usados, aí a Grazi fez esse comentário hoje, inclusive tem que modificar aqui, ó. Probióticos não são usados. Desmame lento da vancomicina, caso esteja sendo utilizado, né? Porque lembra que esse paciente já estava fazendo tratamento com vancomicina anteriormente. Aqui eu tenho um quadro que eu trouxe lá do Whitebook, né? Que a gente pode ver como que é o esquema de tratamento. Então, vancomicina 125 mg via oral, de 6 horas por 10 dias, né? No episódio inicial leve. Aqui no episódio inicial grave também, o mesmo tratamento, né? Aí, episódio inicial fulminante, aumenta bastante a dose, né? Esse paciente vai ficar internado, muito mal e tudo mais, que era bastante diferente do paciente da Grazi ali. Aqui, na primeira recorrência segue com vancomicina, na segunda recorrência segue com vancomicina. Então, tá vendo? A vancomicina está sendo sempre usada aqui. A gente vai fazer o desmame da vancomicina em algum momento, né? E iniciar o transplante de fezes aí. Tal coisa é um cuidado especialmente importante para a equipe de saúde que está em tratamento. Qual que é essa coisa? É controlar
é controlar a lavagem das mãos, né? Controlar a higiene, manter esse paciente bastante higienizado, porque essa bactéria especificamente é resistente ao álcool em gel, então tem que lavar bastante as mãos. Esse é o do grande detalhe. O principal antibiótico relacionado é a clindamicina, de fato. Tratamento interessante para paciente com colite recidivante, transplante de fezes, né? Transplante de microbiota fecal. Protusão de gordura pré-peritoneal ou do próprio peritônio através de defeito na linha alba no espaço entre apêndice tifoide e a cicatriz umbilical, é, chamado de hérnia subtifoide, né? Hérnia da linha média, hérnia hérnia epigástrica. Faz tempo, né? Fique, não vê. Achado ATC aqui é hiperdensidade, a gente pode ter aquela hiperdensidade do sinal do Mickey, né? Aí o sinal do Mickey. Lesão hiperdensa, branca, logo nos sintomas, sinal do Mickey. Mecanismo de ação da milrinona, não me recordo. Inibidor da fosfodiesterase com cronotrópicos positivos. Então, uma opção ainda pouco estudada na IC, também são utilizados na neonatologia aqui, milrinone, né? Inibidor da fosfodiesterase. Tem que dar uma olhadinha lá no detalhe em relação ao mecanismo de ação aqui. Sempre que repararmos existe necessidade de deixar um dreno em T. É o colédoco, né? Sempre que reparar o colédoco, então lembrar disso aí nas estações. Localiza o triângulo, então a gente vai fazer um acesso venoso central. Localiza o triângulo, posiciona o paciente entre Trendelenburg, rotaciona a cabeça dele levemente, posiciono-me atrás do paciente, EPIs, gorro, máscara, óculos, solicito lidocaína 2% para fazer o botão anestésico, o kit do acesso venoso central para realizar a técnica de Seldinger. Identifico. Não, localizar o triângulo já foi ali, né? É, palpo a carótida, des, desloco ela medialmente. Palpo a carótida e desloco ela medialmente. Realizo o botão anestésico no sítio de punção. Depois disso, a gente vai fazer a degermação do lugar, colocar as luvas estéreis, né, que é bastante importante, colocar o campo estéreo, degermar 3 vezes com clorexidina degermante, né, com clorexidina degermante, depois clorexidina alcoólica e aí fazer o sítio da punção, fazer o botão anestésico da punção. Então é isso, esse é o detalhe aí. Degermação, gás estéreo, pinça Forster, degermar com povidina e clorexidine. Colocar os campos estéreis, eu não consigo me ouvir fazendo isso, desse jeito. Palpar e deslocar a carótida para medial, anestesiar o sítio de punção com lidocaína. Considerando que o paciente abaixo está instável, qual a conduta correta? Então, esse é um paciente que tem QRS irregulares, né? Resposta alta, então 300 aqui corresponderia, né, a 150 BPM, por exemplo. E está instável. O que a gente faz? Desfibrila ou cardioverte? Cardioverte. Cardioverte, né? Choque sincronizado. Cardioversão elétrica. Identifique o ritmo aqui. Este ritmo é um bloqueio atrioventricular Mobius tipo 1, vai se separando ali. Bloqueio atrioventricular do segundo grau, Mobius tipo 1. Do primeiro grau seria só uma separação, um atraso fixo aqui da condução, né? No intervalo PR. Então, essa é a onda P, intervalo PR, vem se aumentando, aumentando e não conduz. Chega um momento em que ele não conduz. Ele é previsível, não faz tão mal, não precisa usar atropina. Agora aqui a gente tem o segundo grau, Mobitz 2, em que do nada não conduz. Esse já é problemático, porque não dá para prever qual que vai ser o momento dele não conduzir.
E terceiro grau, que é bloqueio ventricular total, né? Vamos lá. Indicação específica de escolha de antipertensivo para paciente com enxaqueca. Bloqueador, beta-bloqueador, né? O propranolol, por exemplo. O paciente pós-cirurgia de vascularização miocárdica deve receber AS, beta-bloqueador e ECA, AS, atorvastatina, AS, ticagrelor. Tá bom que isso aqui cena mais rara aqui de cair na nossa prova, né? Mas esse é um lance importante aqui. Sob protodiastólico aspirativo, melhor audível no foco pulmonar que aumenta com Rivero Carvalho, que é aquela manobra do paciente agachar. Então, foco pulmonar aumenta com Rivero Carvalho é uma estenose pulmonar. Estenose pulmonar. E por que não estenose pulmonar? Protodiastólico. Aqui já ficou uma dúvida, né? Opa! Aqui já ficou uma dúvida aqui sobre a insuficiência pulmonar. Protodiastólico, aspirativo, melhor audível no foco pulmonar, aumenta com Rivero Carvalho. Eu tinha esses conceitos todos muito claros na minha cabeça. Larvas de varejeira causam miíase. Manifestações possíveis e tratamento. São aquelas milhares de lesões, né? Berne, enfim. E que causam berne, asfixia com esparadrapo ou toucinho. Não, isso não deve ser mais indicado dessa maneira. Bicheira retirar larvas após matá-las com éter ou clorofórmio e debridar. Os níveis de glicosilação da HbA1c refletem a glicose nas células nos últimos 30, 60 dias, né? 60, 90 dias. Controle glicêmico no parto por pacientes que usam insulina. No parto, intraparto. Dieta 0 por 8 horas, suspensão da insulina NPH, infusão de soro glicosado para manter a euglicêmica. Então suspende a insulina no intraparto aqui e infunde soro glicosado, isso que não me lembrava também desse detalhe. Tratamento pancreatite aguda grave. É o mesmo lance, né? Aqui a diferença é que a gente vai usar um opiáceo, talvez, mas é a mesma coisa da pancreatite aguda de modo geral. Então a gente vai usar um analgésico forte, morfina, por exemplo, meperidina. A gente vai fazer sonda nasogástrica, hidratação endovenosa, no mínimo 6 litros, porque a gente tem bastante sequestro de fluido aqui. Vamos fazer um protetor gástrico com IBP, um bloqueador H2. Além disso, garantir a nutrição desse paciente, nutrição integral, né, garantir que ele se nutra pela boca, de fato. E que mais que faltou aqui? Aqui esse choque, né? Esse choque é a amina vasopressora. Mas aí, catéter nasogástrico, sonda nasogástrica, bloqueador H2 ou IBP, hidratação endovenosa e meperidina como analgésico. Dois principais mecanismos associados ao choque possível em paciente com pancreatite aguda: o sequestro de fluidos para a periferia e a hipocalcemia, será? Perda de 6 a 10 litros de fluido para o terceiro espaço. Vasodilatação sistêmica, aqui, associados ao choque, né, um choque distributivo que ocorre no paciente com pancreatite aguda aqui. Então, hipovolemia e vasodilatação sistêmica por causa do tanto de citocina que é produzida. Hemácias que tornam-se senis são fagocitadas por macrófagos de Kupfer no baço. Não, Kupfer é no baço? Kupfer?
São macrófagos, mas são os macrófagos de Kupfer. Vou dar uma olhadinha aqui. Kupfer. Os sinusoides hepáticos aí, ó, macrófagos de Kupfer. É isso mesmo. É isso mesmo que a gente estava pensando. 97% da hemoglobina circulante no adulto é do tipo A, né? Hemoglobina A. Quadro clínico e diagnóstico aqui. Para fazer diagnóstico de hepatite, anti-HV, anti-HB hepatitis virus type A, anti-HVA, IgM e IgG. Além disso, AST-ALT, fosfatase alcalina e gama-GT, bilirrubina total e indireta, total e frações. Bilirrubina total e frações. E avaliação da função do fígado de um modo geral, porque esse paciente pode evoluir para insuficiência hepática grave, né? Essa é uma das possibilidades com essa doença. Então, avaliação do INR, provas da coagulação, proteínas, albumina, né? Tempo de protrombina. E o que mais? Glicemia, certo? E o quadro clínico, um paciente que tem um mal-estar geral, dor abdominal, dor no hipocôndrio direito, tem vômitos, icterícia, náuseas, né? E a descrição, basicamente, né, subjetiva é de que o paciente começou a se alimentar numa barraquinha e tudo mais, história de viagem, pra praia, né? Incubação 2 a 6 semanas, costuma ser leve e tal. Anti-H, IgM, anti-HAV e pode coexistir IgG, né? Nesse caso de coexistir IgG, a gente já entende, né, a ideia de que o paciente começa a fluir para deixar de ter a doença, né? Mas ele pode ter problema que é uma produção intensa de citocinas inflamatórias, com uma reação inflamatória grave ali nos sistemas de modo geral, nos múltiplos sistemas, né? Paciente em uso de nitroimidazólicos como metronidazol, tinidazol, secnidazol deve sempre estar orientado a não fazer uso de não consumir bebidas alcoólicas, né, pelo risco do efeito antabuse, né, ou de sulfiram-like. Certo? Qual que é o diagnóstico dessa imagem aqui, né? Então, airway está normal, B, breathing está normal, C, circulation. Aí eu olho aqui e parece ter alguma alteração, né? Então, tem a impressão de ter talvez certo engurgitamento aqui. Eu não consigo ver a silhueta cardíaca bem feita e consigo ver um coração meio felpudo aqui. Não consigo ver o coração direito. Então, isso aqui possivelmente é um caso de coqueluche, né? Consolidação da língula do pulmão esquerdo, simplesmente, né? Não é coração felpudo de fato, mas aqui de fato essa era a ideia, né? Um padrão de consolidação aqui do, 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 do coração, da língula do pulmão esquerdo. A língula que cobre ali o coração. Começa, faz uma volta ali, né? O agente, tal coisa é o agente etiológico da pneumonia redonda em crianças. Ah, cara. Streptococo. Streptococo pneumonia aí. Pneumonia redonda, né? Formação ali pseudotumoral que consegue se expandir, sair infectando tudo assim, né? Com esse formato redondo aí, semelhante a um abscesso, mas não é um abscesso. Pneumonia redonda, simples. Pseudotumoral ou ovalada. Deixa eu voltar aqui. Deixar esse aqui. Aqui vai.
Droga de escolha para superinfecção por Methicillin Resistant Staphylo aureus. Se ele é Methicillin Resistant, a gente tem que usar vancomicina, né? Ou linezolida. Ou clindamicina, é uma outra possibilidade. Aqui, ó. Staphylococcus resistente à meticilina, clindamicina ou linezolida ou vancomicina. Tem que lembrar da clindamicina aqui e para poder inclusive fazer construir essa historinha na cabeça, né, de paciente que foi fazer tratamento de pneumonia, uma pneumonia MRSA ali, ficou internado um tempo atrás e até 6 semanas depois ele pode desenvolver colite pseudomembranosa e a gente vai fazer essa correlação agora sempre. Células justaglomerulares em conjunto com a fórmula com a mácula densa, o aparato justaglomerular. Aparelho justaglomerular. Ali aqui a secreção de renina, né, avaliação de níveis de sódio e tudo mais. Paciente com cilindros epiteliais ou granulosos no EAS, proteína de Thom-Horsfall, né? Isso aqui é normal. Não, lesão tubular aguda. Não, cilindros epiteliais, não é proteína. É epitélio, tá perdendo um pouco do epitélio do rim, né? Lesão tubular aguda, como NTA, nefropatia túbulo, necrose tubular aguda. Não confundir com células epiteliais. Cilindros epiteliais ou granulosos. Células epiteliais pode ser normal, né? Essa que é a ideia mesmo aqui. Paciente com quadro sugestivo de GNPE com insuficiência com injúria renal oligúrica por mais de 72 horas. Fazer biópsia, com certeza aqui, para a gente observar ali a possibilidade de GNRP. Diálise renal, biópsia renal, né? Pode se tratar de outra causa, né? Perfeito, essa aqui é a ideia aqui. Então o paciente está muito grave, tem GNPE e tal evoluindo grave demais, biópsia. Vamos lá ver o que tem esse menino. Utilidade de teste no nitrito, tem alta sense e alta especificidade. Não, tem baixa sense, mas alta especificidade, né? Baixa sense e alta especificidade, essa carta a gente respondeu há poucos dias. Protrusão de gordura pré-peritoneal ou do próprio peritônio através do defeito da linha alba, é a hernia epigástrica aí que a gente já respondeu agora há pouco. Método padrão ouro para medir a função renal. A relação creatinina é a taxa de filtrado glomerular mesmo. Estimar TFG com medida do clearance da inulina. Esse é o padrão ouro. Então, é porque tem várias maneiras de estimar a taxa do filtrado glomerular, né? Uma delas é a do clearance de inulina, mas é feito apenas em pesquisas pelo alto custo e complexidade, tá aí, né? Mas esse é o padrão ouro. É isso. Para que a gente vai saber isso? Vai saber isso o especialista. Mecanismo de ação da milrinona, inibidor da fosfodiesterase, né? A gente falou agora. Homem de 42 anos, queixa cefaleia no mecânico direito por 7 dias. Sudorese, hiperemia conjuntival ipsilateral, PA 168%. Como conduzir o tratamento agudo? Tratamento agudo bom, esse paciente tem cefaleia em salvas, né? Essa hemicrania, cefaleia em salvas. Tratamento agudo com O2 em máscara 100%, O2 oxigênio a 100% em máscara não reinalante. E o tratamento crônico aqui faz com verapamil, bloqueador de canal de cálcio. Ou sumatriptana nasal, que é caríssima, né? Então essas são as duas possibilidades aqui, ou O2 ou sumatriptana nasal, mas é mais cara. Mas paciente pode, doutor, tem outra possibilidade de tratamento e tudo mais, porque, né, por que ele se recusaria a receber O2, né? Difícil dizer. Bom, para ele ter uma maneira de abortar essas crises em casa, porque o O2 ele não vai poder, né? É uma possibilidade. Paciente, tal coisa inerva o músculo elevador da pálpebra. É o nervo oculomotor, né? Nervo 3, par cranial 3, oculomotor. O que está sendo mostrado no 4 é o mesmo cara. É o nervo óptico aqui, né? No caso, óptico, nervo óptico. Aqui para trás desse corte estaria o quiasma óptico. Ali o oculomotor é o 2, o abducente é o 3.
Acho que é, né, na verdade. Mas esse sim. E cadê a resposta? What's been shown at 4? Ah, o 4 aqui é o pedúnculo cerebelar, tá? Corpo caloso, já errei umas 3, 4 vezes aqui. Pedúnculo cerebelar. O que está sendo mostrado no quarto, 4 é o quarto ventrículo. Intoxicação aguda por etanol deve ser tratada com metanol. Ô louco. É com metanol que é tratada com etanol. Que isso, cara? Que isso, cara? Então cancela aqui. Achado de mancha vermelho cereja na fóvea é característico de hemorragia retiniana, não é? Ou oclusão. Oclusão da artéria da retina, será? Oclusão da artéria central da retina. Isso ocorre pois a fóvea é irrigada exclusivamente por coriocapilares. E aí ela acaba fazendo essa mancha aí quando oclui. Né? Então aí a mancha vermelha. Oclusão da artéria central da retina. Não vai cair também. Músculos inspiratórios e expiratórios. Os inspiratórios são o diafragma, principalmente os intercostais externos e o esternocleidomastoide, intercostais externos, cerratos anteriores e os escalenos. Levam as duas primeiras costelas. Cerca de 10% dos novos casos de TB no Brasil ocorrem em pacientes sãos, né, não imunodeprimidos. HIV positivo, imunodeprimidos. Tuberculose primária, definida como infecção produzida até os primeiros 2 anos, se não me engano, né? Os 3 primeiros anos da infecção. Né? Uma pneumonia atípica, arrastada geralmente em crianças que não têm ali um sistema imune forte o suficiente para montar o granuloma, que eu não me lembro o nome. Granuloma é o nódulo de Gone, né? É o granuloma. Principais acometimentos do uso de cocaína no sistema nervoso central. Mas o que ela ativa? Não, pode dar hemorragias, né? Sangramento, formar aneurismas, ruptura de aneurismas previamente formados, vasoconstricção, convulsões, infartos. Então tem bastante coisa aqui. Vou colocar como difícil essa daqui. Sobre o protodiastólico aspirativo melhor audível no foco pulmonar, aumenta se eu agachar. Se eu agachar, aumenta o fluxo ali. Na diástole, está sendo enchido. Estenose insuficiência aórtica, insuficiência pulmonar de fato. Né? Então, porque na diástole é o momento em que era para estar fechada a válvula que vai começar a fazer, que vai fazer barulho. Né? No início da diástole ali. Depois reduz um pouquinho a pressão e ela para, aí ela tampa. Né? Então, sopro protodiastólico no início da diástole é de sangue caindo da artéria pulmonar para dentro do ventrículo de volta, o sangue voltando. Aumentou com o Rivério Carvalho porque aumentei o fluxo, né? Aumentou o volume de sangue. Evolução característica da esquizofrenia. O paciente tem surtos, né? O paciente tem surtos e remissões e a cada surto ele volta um pouco pior do que o estado basal. Exacerbações e remissões. E a cada recaída segue-se uma deterioração basal do paciente. Aspectos legais da gravidez decorrente de violência sexual. Né? Então, mulher pode interromper, ela tem esse direito, ela pode interromper em 3 casos: caso de estupro, anencefalia e risco de morte materna. Não precisa denunciar para interromper, apesar de que eu preciso fazer um registro para a autoridade policial para monitorizar a área, né? Excludente de ilicitude, não é aborto legal, né? Esse é o detalhe aqui. E limites da idade gestacional e peso do feto. Aqui o peso do feto, se não me engano, tem que ser até 500 gramas, limites da idade gestacional até 20 semanas. Esse que é o detalhe, ou não? Por lei, o aborto é permitido e poderá ser feito pelo SUS se for desejo da paciente. Agora o que? A mulher estuprada não é obrigada a prestar queixa legal. O que vale é a palavra da mulher. Ainda bem, né? A mulher deve fazer consentimento por escrito que deverá ser anexado ao prontuário. Se menor que 16 anos, os pais se manifestam por ela. E se menor que 14, é estupro. Né? Os pais também vão se manifestar por ela. Se a paciente não consentir com o aborto, apesar dos pais quererem,
ela não é feito, né? Se ela não quiser, não é feito. A última palavra no sentido de não fazer é dela. No sentido de fazer é dos pais. O profissional pode se negar a realizar desde que não haja risco de vida e a paciente seja referenciada ao local que faça, né? Os documentos necessários: relato circunstanciado, um parecer técnico de quem recebeu, aprovação do procedimento com 3 técnicos, um anestésio, ginecologista e um assistente, um médico assistente, o termo de responsabilidade dela pelas informações. Então, o relato de duas coisas que são basicamente ela contando a história. O termo de responsabilidade que ela dizendo que a história é verdadeira e o primeiro que ela falando da história. Depois a gente tem a aprovação do procedimento em si, observando as condições técnicas para a realização do mesmo, e o parecer técnico do paciente, do assistente que recebeu o pedido do abortamento. E no final ela tem que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido dos riscos cirúrgicos, né? Os riscos cirúrgicos. É difícil aqui também, né? Tem que lembrar. Controle glicêmico no parto, o paciente que usa insulina vai ser feito dieta 0, 8 horas antes do parto. A gente começa a dar soro glicosado para ela e para a insulina, né? NPH. É isso, né? Difícil. Esterectomia radical tipo 3 consiste em remover o terço superior do útero, os anexos, os paramétrios e os ovários, né? E o terço superior da vagina. Todo o paramétrio, linfonodos, ligamentos uterossados, retirados do terço superior da vagina e aí o miométrio, o útero de um modo geral e os anexos, né? Que é essa cirurgia aqui, né? Que foi marcada aqui. Certo? Ah, não dá pra ver aí o mouse. Que pena. Método de primeira escolha para contracepção de emergência: levonorgestrel 1,5 mg via oral. Até quanto tempo pode ser feito? É até 5 dias, apesar dele ter. É 5 dias, né? Até o 5º dia pós-relação. Só que ele tem melhor resposta nos primeiros 72 horas, né? 72 horas. Aí, esse 1,5 mg dose única ou 0,75 duas tomadas. 2 principais mecanismos associados ao choque possível em paciente com pancreatite aguda: hipovolemia e vasodilatação sistêmica. Hipovolemia porque ele perde fluido para a periferia, vasodilatação sistêmica porque ele tem a produção altíssima de citocinas. Né? Para mulheres com prolapso uterino, esterocele e risco cirúrgico proibitivo, o tratamento será conservador, fazer uso de pessários, fazer uso de pessários. O que mais? Exercícios de Kegel e pessários. Então contrai, mantém, relaxa, descansa. Contrai, mantém, relaxa, descansa. Mantém, relaxa, descansa. É isso aí, 10 vezes ao dia. Sangramento com secreção mucosa clara, abundante e filante, com Mittelschmerz, que dura 3 dias. Mittelschmerz é a dor da ovulação, né? A dor de um lado ali, dor de média intensidade, leve a média intensidade, de um lado só. Middle pain. Sangramento da ovulação. Mulher multípara, 40 e 50 anos, apresenta sangramento uterino normal com dismenorreia incapacitante. Multípara, dismenorreia incapacitante. O que eu penso nesse SUA? Adenomiose. E aí, multípara, né? Então eu penso que toda hora eu prolifero esse útero, prolifero. Aí tenho duas possibilidades, uma delas é a adenomiose. Uma delas é a adenomiose, né? Mas é sangramento uterino com dor ao sangramento, adenomiose. Uma mulher multípara, ou seja, porque se ela não fosse multípara, eu poderia pensar lá na endometriose, por exemplo, né, que eu teria bloqueio do eixo, mas aqui eu não tenho bloqueio do eixo hormonal na adenomiose. Agora, se a adenomiose for de grande monta, ela vai fazer alteração estrutural. Se essa alteração for suficiente para o bebê, para impossibilitar um bebê de gestar,
é uma coisa. Vacina de HPV em imunodeprimidos deve ser dada em 4 doses e o dobro da dose, né? Ah, tá. Idade. Então são 3 doses aqui, né? E agora pra nós é uma dose só, se não me engano, né? 3 doses aqui. Aqui eu tenho a pneumonia na língula. D é densidade, né? Avaliação da densidade. Então A é airway, B é breathing, C. E aqui que seria no breathing, né? Aí depois eu olho pro C, são as estruturas da circulação aí, né? O coração, tudo mais. E o D é a densidade mineral óssea dos ossos de um modo geral. Tentar procurar qualquer tipo de alteração numa radiografia, né? Tem um esquema padrão de avaliação das radiografias. Max hormonais são proscritos nas seguintes situações. Ixi, são várias as situações. Então, epilepsia, hepatopatia, cirrose, aquele nódulo hepático benigno, apesar disso ele vai crescer, então tem que cortar. Cardiopatia ou cardiopatia sintomática, ou então cardiopatia isquêmica sintomática, prévia, história pessoal de trombose venosa profunda, ou então de alguma trombofilia. Ginecológicos, gravidez, gravidez é um que eu nunca cito aqui, né, por parecer tonto, né? Gravidez, amamentação, história de DHEG, câncer de mama atual menor que 5 anos. E aqui os sintomas, os clássicos relacionados a TVP, né? Então, mutações trombogênicas, pode ser ali uma alteração no fator de von Willebrand, ou então uma trombofilia, história de TVP e TEP, pessoal, cirurgia com imobilização prolongada, alto risco cardiovascular, RAS descontrolada, AVE, então são várias, doença valvar, enxaqueca, mais de 35 anos de tabagista, ter tumor hepático de qualquer ordem, né? Então tem vários aqui. Anticonvulsivante aqui é um ponto importante. E aqui eu já quero falar daquele lance de não poder utilizar o levonorgestrel 1.5 mg em conjunto com o metronidazol, que foi o que caiu na prova e eu não falei esse detalhe, né? Então, a senhora vai fazer uso sim do metronidazol, porém não imediatamente, tá certo? No retorno, porque o metronidazol tem interação com o levonorgestrel. E o restante das profilaxias não virais, a senhora vai fazer sim. Então a senhora vai fazer a senhora vai fazer a doxiciclina, a senhora vai fazer penicilina benzatínica e ceftriaxone, tá certo? É isso aí. 10 a 12 horas, tá? Então, só vômitos e perda de peso, sem nada associado. Isso é o que a gente chama de hiperemese gravídica. Simples. Tem uma outra condição que vem. Tem que lembrar aí de muita náusea, muito vômito em grávida. Eu tenho que dar uma pensada ali em mola. Mola, né? Mola idatiforme. Apesar de não ser comum. Fisiopatologia da pré-eclâmpsia, segunda onda de invasão trofoblástica. Tá. Segunda onda de invasão trofoblástica anômala produz vasos menores, com resistência ainda maior e aumento da pressão sistêmica, né? Lesão endotelial, aumento de tromboxano A2, e aí tem esse tanto de resultados. Isquemia da placenta, espasmo arteriolar, coagulação intravascular, que é a possibilidade de ser IVD, né? E aumento da permeabilidade vascular com edema e proteinúria. Os pacientes usualmente têm edema, né?
Você vê aqui que a segunda onda aqui produziu uma descida com um vaso bem grande, uma evolução normal. Isso aqui é uma foto lá do Zugaib. E aqui a gente vê, ó, ela narrowed, né? Bem diminuída aqui também. E esse é o grande problema. Sobe vaginal para GBS deve ser feito na 35ª, 37ª semana ali, ou no periparto, né? 36ª, 37ª semana. Principais causas de abortamentos. Recorrente tardio. Recorrente tardio. Insuficiência istmicocervical. Não, isso é precoce, né? O precoce é bem precoce mesmo. Então eu acho que é isso mesmo. SAF ou insuficiência istmicocervical. E precoce alterações genéticas, né? Abortamento espontâneo, alterações genéticas também. Trissomias ali. Precoce SAF, insuficiência istmicocervical é o tardio, né? Então SAF acontece um pouco antes. Na paciente que tiver SAF, a gente vai fazer heparina e AS. Esse é um detalhe importante aqui. Então aqui vamos colocar como errado. 4. Corpo caloso. Variação dos parâmetros sense e sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo em relação à prevalência da doença na população. Certo? Então, sensibilidade e especificidade não se modificam. Isso é uma característica do teste. Mas valor preditivo positivo, a probabilidade daquele paciente ter aquela doença com o exame positivo é aumentado se maior, se está mais alta a incidência, a prevalência da doença na população e mais baixo é, e mais baixo se a prevalência caiu. No caso do valor preditivo negativo, quanto maior a incidência da doença, menor a probabilidade do valor preditivo vai cair o meu valor preditivo negativo daquele teste. Né? Então, se o teste vier negativo, quanto que eu confio nele? Basicamente é isso que significa. Né? Exato. Aqui está. Se morrer de AIDS nesse município aqui é cálculo, né? Só vamos construir aqui então, qual que é o risco de morrer de AIDS? É população total versus óbitos por AIDS, né? Então, população 50 mil dividido por 10 ali, em 100 mil habitantes. Certo? 0,2 em 1.000 habitantes, chance de morrer de AIDS ali é de 0,02. 2%. Não, 2% não, 0,2%. Lesões papulovesicosas eritematosa que evoluem com formação de pus e crostas que confluem, não há sinal sistêmico, geralmente ocorrem ao redor das narinas em crianças. Impétigo crostoso, né? O agente etiológico, grupo A, Streptococcus. Como vamos tratar se localizado e poucas lesões? Com mupirocina, que é o creme. Impétigo crostoso, grupo A, Streptococcus, é o Streptococcus pyogenes. Mupirocina tópica, 2 vezes ao dia por 5 dias. Intoxicação aguda por etanol deve ser tratada com tiamina e glicose. Cometeu o mesmo erro, né? Sinais de lesões nas células do corno anterior da medula são hipoarreflexia, fibrilações, atrofia muscular. Anterior. Posterior, né? Anterior é sense. Anterior da medula. É o esperado em doenças como atrofia muscular espinhal. Aquele caso clínico da pediatria, o bebê com fasciculações na língua. Ai, que legal. Isso aqui é muito interessante, né? Fasciculações na língua aí. Lesão do corno anterior da medula. Beleza? Criança de 12 anos, sinusite evolui com edema, eritema na região periorbitária, além de oftalmoplegia e proptose. Apresenta também diplopia, que piora o olhar para a esquerda e para a direita. Diagnóstico e nervo acometido. Piora o olhar para a esquerda e para a direita. Pode ser o nervo 3, né?
Edema, eritema na região periorbitária. Celulite orbitária, acometimento nervo 3. Celulite orbitária, acometimento nervo 5. 6, do abducente. Pior olhar para esquerda ou para direita, fica ruim, né? Porque o reto medial também vai piorar.